Muito bem, caro espectador, estamos aqui de volta para a segunda videoaula, ou seja, a segunda videoaula do mini curso de justificação pela fé. Nessa videoaula nós vamos partir de onde paramos. Nós estávamos estudando antes, né, sobre a questão da prática da justificação pela fé. Ou seja, estamos estudando a situação desses dois pecadores, o de azul que foi justificado por Cristo através do impacto que teve com a mensagem de Cristo e viveu em vida em santidade, em vida ascendente, morreu, foi enterrado, mas quando Jesus voltar vai ressuscitá-lo porque morreu justificado, morreu em Cristo. Isso dá uma situação do pecador vermelho, que foi também impactado, porém convencido, não convertido do seu pecado, não aceitou ser Jesus como seu Salvador, não completou o processo da conversão dele e ele infelizmente está de forma descendente, chega a esse ponto aqui, morre porque ele está em forma descendente e não está justificado. Chega um momento da vida em que ele morre, assim como o pecador de azul, que foi justificado, e a partir desse momento da morte dele, ele passa a viver em expectativa de juízo, quando na segunda ressurreição receberá a condenação e será destruído, ou seja, deixará de existir por toda a eternidade, que fique bem claro isso. Mas vamos continuar. Eu perguntei a Deus, de quanto em quanto tempo acontece esse processo, essa prática da justificação pela fé? Aí eu pensei, será que é de mês em mês, de ano em ano, de semana em semana, de dia em dia? Sabe o que Deus me disse, caro espectador? Que essa cena que vocês estão vendo de pecadores que aceitam a Jesus, de pecadores que rejeitam a Jesus como seu Salvador, acontece a todo o momento. A todo momento acontece isso. Está acontecendo agora, enquanto eu falo com você. Pessoas estão aceitando Jesus nesse mundo, nesse momento, como seu Salvador, e outras pessoas mais uma vez estão rejeitando. Que fique bem claro também que não é só uma chance que essas pessoas têm. Elas têm milhares de chances, milhões de chances. Eu acredito que, eu estou até exagerando, mas eu acredito que são muitas, muitas chances mesmo. Então, esse pecador, até chegar a esse momento aqui, caro espectador, ele passou por muitas chances, muitos convites rejeitados nesse intervalo aqui. Assim como houve muita comunhão, houve muito crescimento espiritual, muita experiência com Deus nesse percurso aqui. Então, temos aqui percursos totalmente antagônicos, um bem diferente do outro, entendeu? Mas vamos continuar. Eu tenho aqui em seguida o slide que tem essa pergunta muito interessante. Leiam graça, caro espectador. Pelo que nós somos salvos? Pelo que Jesus nos salva? Nos salva pela lei ou pela graça? Pelo que nós somos salvos? Ou perdoados, né? Porque eu coloquei aqui perdoados para ficar bem visível a mensagem que eu quero mostrar para você. Então, nós somos perdoados pela graça de Cristo. Que fique bem claro, todos os adventistas creem que são salvos pela graça. Então, temos aqui aonde nós fomos salvos. Monte da Caveira lá, Cristo derramou seu sangue por nós e nos salvou, limpando nossos pecados, não somente a nós, mas a todos que viveram antes dele. Mas se somos perdoados pela graça, por que não podemos ser perdoados pela lei? Por quê? Qual o motivo de não sermos perdoados pela lei? Ora, caro telespectador, a lei é um objeto inanimado. Ela não tem poder de perdoar pecados. Ela é como o seu micro-ondas, ela é como o seu ventilador, ela é como sua cadeira. Ela não tem condição de perdoar, porque ela não tem sentimento. Mas a graça é Jesus, querido. E por isso ele sim pode perdoar. Ele tem sentimentos de eterno amor para conosco. Ele veio aqui, se fez homem por nós, para viver uma vida perfeita e nos salvar do pecado. Então, Jesus, a graça, pode perdoar pecados. A lei não pode. Entendeu? Olha o que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se viesse de lei a salvação, muitas pessoas poderiam se gloriar.
mas não vem, e por isso vem da graça, e cada um tem que se gloriar em Cristo, por ele ter derramado seu sangue na cruz por nós, e ter provido esse meio de nos levar à salvação. Mas vamos seguindo. Temos aqui agora a outra pergunta. Ora, se somos salvos pela graça, e nós cremos nisso como adventistas, devemos rejeitar a lei? Ora, se somos salvos pelo Monte Calvário, devemos rejeitar o Sinai? Ou devemos escolher o Sinai e ignorar o Calvário? Ou devemos aceitar o Calvário e ignorar o Sinai? O que o telespectador acha? O que você, espectador, acha? Claro, logicamente que não devemos rejeitar a lei. Por quê? Porque o Monte Sinai sem o Monte Calvário não é completo. E porque o Monte Calvário sem o Monte Sinai também não é completo. Cristo veio cumprir a lei, ele veio dar o sentido completo da lei, veio completar. Então, um sem o outro não é completo. Cristo veio mostrar que a lei do Pai é ainda vigente e que nós somos salvos dos nossos pecados, que é a transgressão da lei. Olha o que Paulo diz aqui logo embaixo. Você pode ver aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Então, antes, Paulo vem dizendo claramente, estabelecendo, a lei tem que ser estabelecida. Que isso fique bem claro. Mas vamos dizer o seguinte. Vamos imaginar. Porque tem muitos aí que afirmam que a lei foi abolida, hoje a gente salva pela graça, e quando fala da lei, não, a lei já era, não existe mais lei. Muitos afirmam que a lei foi abolida. Se isso fosse verdade, o que mudaria no plano da justificação pela fé? O que mudaria? Vamos entender isso melhor? Olha, eu tenho aqui, na minha frente, a espinha dorsal do plano da justificação pela fé. Do plano da justificação pela fé. Temos aqui, ó, essas 7 palavrinhas. São a espinha dorsal desse plano. Você pode ver aqui, ó, pregador, igreja, evangelho, Jesus, graça, pecado e lei. Elas estão relacionadas intimamente uma com as outras. Entendeu? E você vai compreender mais porque eu vou falar sobre essas 7 palavrinhas para você no próximo bloco. Entendeu? Por hora, eu quero que você entenda que a lei, ela é base para a justificação. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, a lei é a base da justificação. Como assim a base? A base não deveria ser outra coisa? Não. A lei, por quê? Porque nós cometemos pecado, querido. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, isso, nossos maus atos, está intimamente ligado com os nossos pecados. Toda vez que você comete pecado, o Espírito Santo vai lá e te convence do pecado que você cometeu. E o pecado é a transgressão da lei. Então, o Espírito Santo te convence da transgressão da lei que você cometeu. E você vai até Cristo pedir perdão e ele te justifica, porque ele foi o único a guardar a lei perfeitamente, sem nenhum erro. Sem nenhum erro. Foi Jesus. Fora ele não há salvação. Então, ele, com sua vida maravilhosa, sem mácula, nos justifica. Como isso acontece? Ele nos perdoa. Ele mostra para o Pai as mãos, as feridas por amor e diz, Pai, eu morri por esse espectador que está assistindo, eu não sei o seu nome, mas eu morri por ele. Perdoa, Senhor, as faltas dele. Aqui está meu sangue que eu ofereci por ele também. A partir desse momento, como eu disse no outro bloco, uma coisa misteriosa acontece. A vida de Cristo passa para nós. E Deus não enxerga mais nós, eu, Vitor, ou você, telespectador ou espectadora. Você, Jesus, é enxergado em vez de você. Deus enxerga Jesus em você. Ok? Esse é o segundo bloco. Continue assistindo. Vamos ter mais. Vamos falar especialmente sobre essas 7 palavrinhas. Tá bom? E não esqueça, o seu comentário, a sua crítica, seu elogio, principalmente a crítica, é muito importante para que eu possa melhorar. E assim possamos crescer juntos, ok? Te vejo no terceiro bloco e obrigado por ter assistido até aqui. Continue, hein?